Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Bacteriologia e Micologia comigo, professora Elvia. Então, o que vamos abordar na aula de hoje? Características relacionadas às bactérias, ou seja, a célula procariótica. E aí, o que é uma célula procariótica? Uma célula procariótica é aquela célula que não possui núcleo individualizado. Além disso, ela possui aqui, algumas inclusões que também podem ser chamadas de grânulos ou vesículas. Ela possui ribossomos, ela possui toda uma estrutura em volta que é chamada de fímbria, que são essas pequenas estruturas aqui. E existe especificamente uma fímbria que ela, digamos assim, ela é mais adaptada, que ela é chamada de pilus ou pile, que ela é responsável por transferir material genético de uma célula a outra, ou seja, de uma bactéria para a outra. Aqui a gente tem o flagelo, o DNA circular, que é o plasmídio, o citoplasma, e aqui as três camadas. Quem são essas três camadas? De dentro para fora, a membrana celular, que é aquela membrana que é responsável, a membrana plasmática, que é responsável pela permeabilidade, pela entrada e saída de íons, pela entrada e saída de água, de todas as substâncias que são necessárias fisiologicamente para a manutenção dessa célula, ou seja, aquelas substâncias, aquelas que são necessárias e que têm essa capacidade de entrar e sair da célula. Aqui nós temos a parede celular, que ela tem uma certa rigidez, ela dá ali um formato e proteção para aquela estrutura, para essa estrutura, na verdade, da célula procariótica. Nós temos aqui a cápsula, que é uma camada, viscosa, que é também chamada de camada limosa, que ela tem uma capacidade de se aderir, de se fixar às estruturas. Aí vejam só, quanto à morfologia bacteriana, as bactérias elas podem ser caracterizadas quanto tamanho, forma e arranjo. Aqui, relacionado ao tamanho, elas vão variar entre 0,3 por 0,8 micrômetros, ela vai até 10 por 25 micrômetros. Então, assim, tudo vai depender do tipo de bactéria. A gente tem ainda aquelas espécies que são de maior interesse médico, que são as menores, que variam aí até de 2 a 5 micrômetros. Essas duas imagens aqui, elas exemplificam basicamente o quê? Elas vão exemplificar aqui a diferença entre uma levedura, que é um fungo, e uma bactéria aqui, que aí no caso seria quem? A Escherichia coli. E aqui nós temos os vírus. Então, olhem só a diferença de tamanho entre esses três grupos mostrados na imagem. Nós temos ainda, quanto ao arranjo dos cocos, nós temos o seguinte, que o cocos nada mais é do que uma forma, que é essa forma aqui circular. Aí ela pode estar agrupada em dois, que é chamada de diplococos, ou streptococos quando são mais de dois, mas desde que ele fique assim, nesse formato linear. Quando divididos, eles formam o quê? Dois planos. Nesse caso aqui, a gente tem aqueles que se organizam em tétrade, ou seja, que com a sua divisão ele vai produzir dois planos. Esse daqui, nós temos a divisão dele, que seria em três planos, que seriam as sarcinas. Elas parecem aqui semelhantes a um cubo. E nós temos os estafilococos, que vão produzir em múltiplos planos, e eles são semelhantes a um cacho de uva. Esse daqui,
que seriam os diplococos, a gente tem o exemplo da Neisseria, que é aquela que causa gonorreia, e também nós temos uma espécie que causa aí a meningite. Quanto à forma, nós ainda temos quem? Os bacilos. Quem são os bacilos? São formatos em cilindro ou cilíndrico. Então, ele pode estar isolado, pode ser diplobacilos, ou seja, em dois, agrupados em dois. E aqui os streptobacilos, quando são mais de dois. E ainda tem aqueles que são chamados de cocobacilo. Como assim? Aqueles que têm um formato mais arredondado, bem parecido com os cocos. Aqui nós temos o exemplo da Prevotella, que ela tanto faz parte da microbiota intestinal, oral, quanto vaginal. Nós temos ainda outro formato, que seria o das bactérias em espiral. Ou seja, elas têm um corpo rígido, nela há a presença de flagelos e elas são mais flexíveis. Como assim? Como que pode ser rígido e flexível? Então, vai depender da sua estrutura. Um espirilo, por exemplo, ele acaba sendo mais rígido. E a espiroqueta, ela acaba sendo mais flexível. Se a gente observar, ela tem aqui o espiral dela maior. O vibrião, no caso, ele tem um formato em vírgula, que a gente tem o exemplo aí do Vibrio cholerae, que é o causador da cólera, espirilo e a espiroqueta, o Treponema pallidum, que causa a sífilis, que acredito que todo mundo já ouviu falar dessa doença. Aqui nós temos outros formatos que são menos comuns, que é o Stella ou estrela, a Aloárcula, que seriam as bactérias retangulares. Então, vejam que isso daqui é menos comum de ser visto, enfim, e elas não são consideradas patogênicas. Nós temos ainda aqui um panorama geral dos formatos, né, das formas. Nós temos aqui cocos, bacilo, espirilo, espiroqueta. Aqui, essa imagem ela mostra o brotamento, com a estrutura aqui de um talo. E aqui a bactéria apeniculada, com a estrutura aqui de uma hifa. E ainda as bactérias que podem ser consideradas aqui filamentosas. Então, ela tem uma estrutura bem mais alongada, bem diferente aqui no caso de um bacilo. Aqui a gente tem a comparação da bactéria, a ilustração, com a micrografia. O que a gente pode verificar aqui com maior intensidade? A parte do nucleóide, ou seja, onde tem a presença do material genético, né, do DNA. Aqui, toda essa estrutura aqui é a estrutura de citoplasma. E circundando, nós temos a membrana plasmática, que é possível de ser observada. Além disso, na nossa bactéria, como eu falei anteriormente, ela tem aqui uma estrutura que é chamada de cápsula. Essa cápsula ela também pode receber o nome de glicocálice. Esse glicocálice é um revestimento de açúcar ou pode ser chamado de camada viscosa. O que é que tem nesse glicocálice? Ele tem um polímero viscoso e gelatinoso. Como eu já havia dito antes, ele fica de dentro para fora após a parede celular, composto também de polissacarídeo, pode ser polipeptídeo ou ambos. Aí, qual é a função dele? A função dele é justamente proteger a célula bacteriana. Então, glicocálice ou cápsula são a mesma estrutura. Eles também têm a capacidade de auxiliar na aderência, ou seja, a ligação da bactéria às superfícies, independente de que elas sejam bióticas ou abióticas. A proteção, no caso aqui, seria a resistência contra a fagocitose, pensando aí nas células nas células eucarióticas, ou seja, nas células dos seres humanos, por exemplo, ou de animais. E isso aqui confere, né, ao glicocálice confere à bactéria um fator de virulência maior, ou seja, bactérias que são encapsuladas, elas acabam sendo mais virulentas, ou seja, elas acabam sendo mais infecciosas, digamos assim, do que as que não possuem cápsulas.
Aqui a gente tem alguns exemplos que são comumente encontrados cápsula nas grandes negativas, como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e a salmonela. Então, Escherichia coli e salmonela causam infecções intestinais, que eu acredito que vocês já ouviram falar. E nós temos aí a Pseudomonas, que causa infecções cutâneas. Nós temos ainda aqui a imagem da Bacillus anthracis, que possui uma cápsula, só que mais essa cápsula ela é formada por ácido glutâmico e ela infecta principalmente ruminantes. Mas pelo contato, né, do ser humano com esses animais, com os ruminantes, ou seja, por exemplo, o gado, ele pode também se infectar. Temos também aqui a Streptococcus pneumoniae, que causa pneumonia, como o próprio nome aqui já nos remete, e ela é composta de polissacarídeo, a cápsula desse tipo de bactéria. A cápsula do polissacarídeo Klebsiella pneumoniae também impede fagocitose e a Klebsiella também causa pneumonia. Então, ela tem uma alta capacidade de quê? De aderência no trato respiratório, podendo assim colonizar. Temos ainda a Streptococcus mutans, que é um importante causador de cárie dentária, então é aquela menos desejada por todos nós, porque ela tem uma alta capacidade de fixar-se na superfície dos dentes, devido à sua cápsula. Temos ainda a Vibrio cholerae, que já foi mencionada anteriormente, causa cólera. Ela produz um glicocálice que facilita a sua ligação às células do intestino, por isso, né, que ela pode aí estar causando vários prejuízos no sistema digestório. Aqui nós temos uma característica que é muito interessante, que é a presença dos flagelos, como havia mencionado anteriormente. Aqui a gente tem, por exemplo, uma bactéria com vários flagelos ao longo aqui de sua superfície. Ela é dita que ela é um peritríquio, ou seja, ela possui mais de um flagelo espalhados aqui por toda a sua estrutura. Nós temos aqui a monotríquio, que aí no caso seria um flagelo, apenas um flagelo inserido aqui nessa extremidade. O lofotríquio, mais de um flagelo, mas todos partindo do mesmo ponto. E o anfitríquio, flagelos partindo das duas extremidades. Qual é a função do flagelo? Locomoção, ou seja, ele tem um movimento rotatório. Vou mostrar para vocês uma imagem que exemplifica isso. Eles formam os longos filamentos que partem do corpo da bactéria e se estendem externamente à parede celular. Então, eles iniciam a sua adesão desde a parede celular para fora do corpo da bactéria, ancorado na superfície da célula, e ele é composto de uma proteína chamada flagelina. Aqui nós temos a inserção do flagelo, no caso aqui de uma bactéria gram-negativa, nós teríamos aqui a inserção partindo aqui desde a membrana, né, plasmática, ele se adere aqui à parede celular e se prolonga. Nesse caso aqui, se a gente observar na gram-positiva, membrana plasmática, parede celular. Percebam que na imagem a gente tem uma diferença gritante, que é aqui a presença de uma membrana externa. Essa membrana externa, ela confere uma característica que a gente vai ver daqui a pouco, relacionada à classificação de uma entre gram-negativa e gram-positiva. Aqui nós temos a imagem que retrata, nesse caso aqui é uma próteus, onde ela tem vários flagelos, então é um peritríquio. Se a gente observar, olha só como que eles agem. Eles se unem e começam a fazer um movimento giratório. Então, isso daqui é chamado de corrida. E quando eles se afastam, é chamado de desvio. E nisso eles conseguem ir girando e se locomovendo. É dessa forma que ela corre e se desvia, através de uma rotação flagelar. Aqui nós temos os exemplos de bactérias. Tem a Bdellovibrio,
que ela tem apenas um flagelo monotríqueo. A Campylobacter fetus, que ela tem dois, então ela é dois flagelos em suas extremidades, é um anfitríqueo. Aqui nós temos a Helicobacter pylori, que todo mundo já ouviu falar, que é a H. pylori, o flagelo dela é um lofotríqueo, que são vários que partem da mesma extremidade. A Proteus, já mencionada anteriormente, que tem vários flagelos em sua superfície, chamada assim de peritríqueo. Além dos flagelos, ao longo da bactéria pode haver a presença de filamentos axiais. Esse filamento axial, ele envolve aqui toda a bactéria, o que promove e auxilia o movimento circular das bactérias. É comum encontrá-lo, por exemplo, aqui na Treponema pálido, que já havia mencionado anteriormente, causadora da sífilis, a Borrelia, que é causadora da doença de Lyme, que ela é transmitida através da picada de carrapatos. Então, muitas vezes, a infecção ela não parte propriamente de um carrapato, e sim de uma bactéria que o coloniza. E voltando aqui para os filamentos, eles são extremamente importantes para que haja aí um movimento circular. Além disso, o movimento de uma bactéria, ele parte de um estímulo. Que estímulo seria esse? O estímulo é chamado de, nesse caso, ele é chamado de taxia, ou seja, a bactéria ela vai receber um estímulo, uma atração a partir de uma substância química ou da luz. Quando é de uma substância química, que aí substância ou estímulo químico, a gente poderia ter aqui, ó, oxigênio, ribose, galactose. E aí ela seria chamada de quimiotaxia. Ou então ela poderia ir em direção à luz, e aí seria fototaxia. Então, a movimentação da bactéria, ela não inclui apenas a presença dos flagelos, mas também ela precisa de estímulo para poder se movimentar, assim como da presença dos filamentos e dos flagelos. Aqui a gente tem ainda as estruturas, né, que seriam as fímbrias ao longo aqui da bactéria. Aqui nós temos a presença do pilus. Se a gente observar aqui, esse pilus, ele está ligado de uma bactéria que é chamada de F+, passando material genético para uma bactéria F-. Então, pili ou pilus confere o que? A transferência de material genético durante a conjugação, que a gente vai ver isso aqui mais exemplificado, mais aprofundado na aula de reprodução. Aqui nós temos ainda a natureza, né, que é proteica, que é a pilina. Então, para poder que haja a formação desse pilus é necessário a presença dessa proteína. Acabam sendo, né, mais curtos que os flagelos e são aqui, ó, responsáveis pela aderência. Então, essas duas características aqui são de quem? Das nossas fímbrias. A pilina, ela tanto vai estar presente nas fímbrias quanto no pili. Aqui nós temos um exemplo, né, que é a bactéria Neisseria gonorrhoeae, que é causadora da gonorreia e que todo mundo, né, eu gosto de falar dessa forma, todo mundo já ouviu falar desse tipo de infecção e quanto ela é difícil de tratar. Então, por quê? Porque essa bactéria, ela tem uma forte aderência devido às suas fímbrias. Então, ela consegue se aderir fortemente à superfície das células eucarióticas e, como consequência, mais difícil de eliminá-las. Aqui em laranja, né, seria as bactérias gonorrhoeae, né, Neisseria gonorrhoeae, e aqui em verde
a membrana da célula hospedeira, onde ela está o quê? Aderida. E aí, quais seriam as estruturas externas à parede celular? Fazendo aí uma sabatina. Quem lembra? Nós temos o glicocálice, nós temos os flagelos, os filamentos axiais, as fímbrias e o pile. Então, isso daqui é o que nós temos exteriormente, ou externamente, melhor dizendo, a parede celular. Aqui, né, nós temos um breve comentário que a parede celular de uma célula bacteriana é uma estrutura complexa, semi-rígida e responsável pelo quê? Pela forma dessa célula. Então, já me perguntaram, professora, qual é a diferença da membrana plasmática para parede celular? Então, a gente pode concluir com isso aqui, por ela ter um grau de rigidez e por ela ser responsável a dar forma a essa célula. Qual é a composição dessa parede celular? Ela é composta por uma macromolécula, ou melhor, uma rede macromolecular, denominada peptidoglicana. E o que é que tem nessa rede? Nós temos mureína e outras substâncias, como por exemplo aqui, ó, N-acetilglicosamina, o N-acetilmurano. Quais são as funções? Como já havia dito, rigidez, proteção, e sem contar que ela serve como um sítio receptor para proteínas e outras moléculas. Então, proteção ao quê? A quebra da célula bacteriana. Então, como ela está ali mais rígida, mas ela é semi-rígida, né? Ou seja, ela tem uma certa rigidez, então impede que ela seja ali quebrada quando uma célula de defesa chegar em sua proximidade. Aqui nós temos uma imagem. Prestem atenção aqui, ó, nas estruturas. Nós temos o NAG, o NAN, que já foi mencionado anteriormente, que seria aqui, ó, que a gente não vai ficar falando esse nome, esse termo grande, N-acetilglicosamina, nem o N-acetilmurâmico, nós vamos falar NAG ou NAN. Então, a gente tem aqui, ó, o NAG e o NAN, e temos aqui as ligações peptídicas. Então, vai havendo que uma sobreposição dessas estruturas. E aí, a sobreposição dessas estruturas forma quem? A nossa parede celular. Então, além, né, do peptidoglicano, a gente ainda tem o ácido teicoico e o ácido lipoteicoico, que vai permitir essa estabilidade dessa parede celular. E ela está ancorada onde? Na parede, na membrana plasmática. Se a gente observar aqui, nós teríamos quem? A nossa parede celular de uma gram positiva. E aqui nós teríamos a parede celular de quem? Da nossa gram negativa. A gente já observa aqui que a parede celular, ela acaba sendo a região onde nós temos o peptidoglicano, ela é mais espessa, ou melhor, menos espessa. E aqui a gente observa a presença de uma membrana externa. O que é que nós temos nessa membrana externa? Nós temos alguns polissacarídeos, polissacarídeo O, nós temos um cerne polissacarídico, nós temos o lipídio A, que formam o lipopolissacarídeo. Então, isso aqui é uma característica das bactérias que têm parede celular gram-negativa. Mas de onde veio esse termo gram-negativa e gram-positiva? Vou fazer um breve comentário. As gram-positivas, para serem identificadas como gram-positivas, elas vão para uma coloração. Nessa coloração, a
gram-positiva, a bactéria gram-positiva, ela retém a coloração. Por quê? Porque essa estrutura aqui dela é maior. Enquanto que a gram-negativa, como essa estrutura dela aqui é menor, então ela não vai reter tanta coloração. Por isso que, no caso da parede celular de uma gram-positiva, ela é positiva porque ela consegue reter a coloração. E a gram-negativa, não. Então, isso é uma forma da gente já começar a diferenciar as paredes celulares bacterianas. Aqui a gente tem uma ilustração simples, né, da parede celular. Nesse caso aqui seria um gram positivo e esse daqui seria um gram negativo. O gram positivo, esse daqui, deixa eu apontar para vocês, vejam só o tamanho do peptídeo glicano. Na gram negativa, olhem só como ele é reduzido, né, menor. E tem a presença de quem? Da membrana externa, ou seja, aquela membrana lipopolissacarídica. Aqui seria a visualização microscópica, onde a gente observa na gram positiva apenas o peptídeo glicano e a membrana citoplasmática ou plasmática. E aqui a gente já observa as três: membrana plasmática, peptídeo glicano e a membrana externa, na bactéria gram negativa. Aqui nós temos uma representação da parede celular gram positiva. Então, cerca, né, de 90% dessa parede, ela é constituída do peptídeo glicano. Aqui a gente tem a parte aqui da membrana plasmática, a estrutura, onde a gente tem aí o NAG e o NAN, né, formando aí o peptídeo glicano, e as proteínas aqui, ó, associadas à parede, que seriam essas aqui em roxinho. E aqui nós temos os ácidos teicoico e o ácido lipoteicoico, que seriam esses em amarelo. Aqui a gente já observa uma diferença gritante, ampliada dessa vez, né, da parede celular da bactéria gram negativa. Nós temos aqui a estrutura da membrana externa, que é a membrana onde tem o nosso lipopolissacarídeo, o nosso LPS, que possui aí o lipídio A, o polissacarídeo cerne, possui o polissacarídeo O específico, e aqui, ainda fazendo parte, né, da nossa parede celular, a estrutura do peptídeo glicano. Então, se a gente observar na nossa membrana externa, nós temos polissacarídeo, lipídio, a gente tem fosfolipídio, mas nós temos essa estrutura aqui que é bastante importante para o nosso entendimento, que é a LPS, que é o nosso lipopolissacarídeo. Guardem aí esse termo, porque já já eu vou falar sobre ele. Aqui só exemplificando, grifando aí para que vocês tenham uma atenção maior. Quem é o nosso peptídeo glicano? Agora que você já tem uma noção, é quem forma a nossa parede celular bacteriana. Ele possui o quê? O NAG e o NAN. Então, eles vão se intercalando ao longo da nossa parede celular. NAG e o NAN. Além disso, né, eles têm uma ligação peptídica cruzada, que é o que a gente observa aqui nessa imagem parecendo um cubo, onde eles vão se cruzando para poder dar essa estrutura em bloco para a nossa bactéria gram positiva. Nós temos aqui um exemplo, a Staphylococcus aureus. Aqui foi o termo que eu pedi para vocês guardassem, é o nosso lipopolissacarídeo LPS, né, que é o LPS. Ele também pode ser considerado uma endotoxina, ou seja, a bactéria ela é capaz, né, de produzir, né, essa estrutura, uma vez que ela é uma bactéria gram negativa, e essa estrutura ela acaba sendo tóxica quando liberada
no organismo humano. Então, lembram daquelas infecções hospitalares? Geralmente, elas podem acontecer devido à liberação dessa LPS, que é considerada uma endotoxina, uma vez que ela só é liberada quando há desintegração das paredes celulares bacterianas. Então, muitas vezes, ali na tentativa de matar essas bactérias gram-negativas, a gente tem aí a liberação da endotoxina bacteriana. E aqui nós temos um resumo geral. Como assim? Que a gente precisa entender que as bactérias, elas, no geral, possuem parede celular, mas nós temos algumas bactérias que vamos ver mais à frente, para que a gente não se confunda agora, que elas não possuem parede celular, que é o caso das micoplasmas, ureaplasmas. No caso das bactérias que têm parede celular, nós temos aquelas que têm a parede celular típica, que seriam a gram-positiva ou gram-negativa, que são em maior, digamos assim, em maior importância médica. E nós temos ainda aquelas bactérias que têm uma parede celular atípica, como por exemplo, as micobactérias, espiralados, clamídias e rickétsias. Professora, mas a clamídia, ela é uma bactéria patogênica? Sim, ela tem a estrutura, né, da parede celular, mas essa parede celular dela, ela tem alguns constituintes que acabam deixando atípica, diferente da classificação, né, gram-positiva e gram-negativa, por mais que ela possua o peptidoglicano, por exemplo. Então, tem algumas bactérias que, por mais que elas possuam o peptidoglicano, mas elas podem ser consideradas ácido resistentes, que são as cenas para os próximos capítulos. Espero que vocês tenham entendido e até breve.